Semana que acaba, semana que começa. Na semana passada, o sentimento de mercado foi impulsionado pelos PMIs, pelos dados da atividade empresarial, assim como pelo simpósio da Reserva Federal dos Estados Unidos em Jackson Hole. A semana começou logo com as yields obrigacionistas a negociarem como tinham terminado na semana anterior, ou seja, em máximos das últimas décadas, o que coloca aqui assim alguma pressão sobre o preço das ações, sobre os mercados acionistas. Mas os PMIs divulgados durante a semana, que mostraram que a atividade empresarial, tanto a nível manufatureiro como a nível de serviços, tem vindo a decair e sofre pressões com a contínua subida de taxas de juros por parte dos bancos centrais, acabou por levar essas yields a recuar um pouco e a dar algum espaço aos mercados acionistas que, sendo dessa forma, começaram de alguma maneira a recuperar. Foi essencial, foi obviamente mais sentido na Europa, na medida em que estes dados de atividade empresarial a baixar foram mais sentidos, como eu estava a referir, na própria zona do euro e inclusive também no Reino Unido. Mas os mercados estavam todos de olhos ainda bem postos naquilo que iria ser o discurso de Jerome Powell mais para o final da semana, no simpósio económico da Reserva Federal em Jackson Hole, e por isso acabaram por, essas próprias yields acabaram por voltar a recuperar, levando a, uma vez mais, a algumas pressões nos próprios mercados acionistas. O discurso de Jerome Powell foi um discurso em tudo relativamente parecido com o último que ele já tinha proferido, e mostrou que a forte convicção da Reserva Federal em conseguir fazer chegar a sua inflação para a sua meta dos 2% e, portanto, continua a apontar para a possibilidade de mais subidas de taxa de juros e das taxas de juros a continuarem durante mais tempo elevadas para levar de facto essa inflação à sua meta. Isto quando diz que, apesar dos números mostrarem uma inflação que vai no bom caminho, não são só estes últimos números, não chegam para conseguirmos levar a inflação de uma forma sustentada à meta. Isso obviamente que colocou alguma pressão uma vez mais nos mercados, mas ainda assim os mercados acionistas conseguiram terminar a semana de alguma forma em terreno positivo. Na Ásia, o Hang Seng, aqui representado, terminou praticamente inalterado. No entanto, por exemplo, o índice chinês, o Shanghai Composite, acabou a semana em perdas, enquanto no Japão os mercados nipónicos acabaram a semana em ganhos. Já na Europa, a semana também foi de alguma forma em ganhos, relativamente comedidos, com o FTSE 100 do Reino Unido a liderar esses ganhos e a terminar a semana com 1% de valorização. Já nos Estados Unidos, o índice tecnológico Nasdaq foi o que liderou a semana, ganhou 2,3%, com o índice Dow Jones inclusive a terminar em terreno negativo. Isto quando os resultados da Nvidia voltaram a surpreender pela positiva e dar um grande impulso a todo o setor tecnológico, enquanto por outro lado o setor bancário continua nervoso, com mais ameaças de possíveis downgrades de ratings por parte das empresas de classificação de crédito, o que levou efetivamente o Dow Jones a terminar em baixa. Por cá, o PSI sobreposto aos seus pares esta semana, ganhou um pouco mais do que 2%, ajudado por uma Moto em Gil que terminou a semana a ganhar 8% e, por outro lado, a liderarem as perdas, teve os CTT que perderam um pouco menos de 1%. No mercado cambial não houve uma grande volatilidade esta semana no mercado. Ainda assim, obviamente que o euro-dólar continua a cair e o dólar continua a ser o preferido nas principais divisas a nível global. Aqui vemos o euro-dólar que terminou esta semana à volta de uns 1,08. A lira turca conseguiu finalmente registar alguns ganhos esta semana, depois do seu Banco Central surpreender os mercados e subir a sua
taxa de juros de 17,5% para 25%, quando o mercado estava de alguma forma à espera que essa subida se ficasse pelos 20%. A lira turca ganhou significativamente, chegou a ter um ganho de 6%, que entretanto foi sendo diluído, mas ainda assim conseguiu terminar esta semana em ganhos, o que já não fazia há algum tempo, há algumas semanas. Daqui eu ter colocado a lira turca como digamos, o destaque da semana em termos de mercado cambial. Nos mercados das commodities, o ouro ganhou esta semana, uma vez mais, cerca de 1,4%, enquanto o petróleo recuou esta semana novamente, depois da semana passada ter registrado algumas perdas, esta semana voltou a registrar perdas. Aqui representado temos o Brent, ou seja, a referência para a Europa, que terminou praticamente inalterado, isto com o suporte dado por uma queda nos inventários europeus do hub holandês, que acabou por suportar aqui um pouco os preços do petróleo da referência europeia, o Brent. Se colocássemos aqui o WTI, veríamos que o WTI mais referência norte-americana tinha caído cerca de 1,5%. Na próxima semana marca o final das férias para muitos, o final do mês, o mês por excelência de férias, o mês de agosto, e o começo de setembro, em que as atenções vão sem cimeiras, sem simpósios, sem grandes eventos, vai para os dados económicos, e que dados económicos que são bastante fortes, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Os mercados continuam, as reuniões dos bancos centrais principais aproximam-se, vamos agora começar setembro e vamos ter as reuniões de setembro, tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu. A Reserva Federal aqui assim tem, aparentemente o mercado mostra a probabilidade de que em setembro não haverá qualquer alteração de taxa e essa taxa poderá manter-se. Já o mesmo não acontece até ao final do ano, em que as probabilidades se dividem quase de 50-50 para a possibilidade de haver uma subida de taxa de juros. Ora, estas probabilidades poderão ser de alguma forma alteradas esta semana e pela divulgação destes números, ou seja, temos obviamente os olhos vão estar postos principalmente nos non-farm payrolls, com o mercado à espera de cerca de 170 mil novos postos de trabalho juntos no mês de agosto. De qualquer das formas, não é só esses números, mas também os números de novas vagas de emprego, o JOLTS, o mercado de emprego privado, o ADP, ou ainda os PMIs do ISM, que também, e muitas vezes tem acontecido, contrariam um pouco os PMIs da S&P. Uma leitura acima do que se está à espera em termos do mercado de trabalho, nomeadamente do número de postos de trabalho, dos non-farm payrolls, ou do número de vagas de emprego, ou ainda na aceleração dos salários, do custo dos salários, poderá colocar aqui assim mais expectativas para as tais subidas de taxa de juros e quem sabe mesmo alterar a tal probabilidade já para este mês de setembro, embora de facto isso seja um pouco difícil e digamos que o mercado estará muito mais a tentar ver o que é que se vai passar em termos das reuniões futuras até ao final do ano, mais do que propriamente já esta reunião de setembro, que parece já quase um dado adquirido de que a taxa de juros poderá ficar inalterada. Na Europa é semana da inflação, dos dados da inflação. A inflação continua, principalmente a subjacente, demasiado alta, estamos a falar de 5,5%, e isso poderá ser suficiente para que o Banco Central Europeu continue a subir taxas. O mercado ultimamente tem recuado bastante nessas expectativas da subida de taxa de juros já em setembro, de novo, e começou, digamos, a descontar um pouco a probabilidade de manter taxas de juros nesta reunião de setembro. No entanto, estes números da inflação poderão ser bastante decisivos. O mercado está à espera de ver
uma queda nos dados da inflação de 5,3 para 5,1 da inflação total e da inflação subjacente a recuar de 5,5% para 5,3%. Qualquer coisa menos do que isso poderá voltar a levar as expectativas para uma subida de taxa de juros já em setembro. Por outro lado, um número bastante abaixo pode consolidar o tal sentimento de mercado de que o Banco Central Europeu poderá entrar em pausa, ou seja, não alterar as suas taxas de juros neste mês de setembro. Para mim, são estes os grandes eventos da semana. Vamos ver como vamos terminar este mês de agosto e o princípio de setembro. Para já é tudo. Uma boa semana para todos, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!